Bom dia, gente. Nesse vídeo a gente vai tentar explicar um pouco o que é o Estúdio de Design da Informação, que é uma das iniciativas que o Laboratório de Visualização e Sentidos, o VISC, trouxe, está trazendo, né, está implementando no nosso departamento de design aqui na UFPE. Tá? O estúdio, ele está relacionado a uma prática, a uma maneira, né, de ensinar design, de trabalhar com um projeto de design, que não é a forma com que tradicionalmente a gente tem feito dentro do nosso curso de design. Né? Isso é uma maneira muito conhecida, inclusive, não é nova, né? Que existe, né, nas grandes universidades, que é você ter um espaço, você ter algum espaço, às vezes até muito grande, coisa que a gente não tem à disposição, onde os estudantes eles podem desenvolver ao longo do semestre os seus projetos realizados para uma ou para várias disciplinas, né? É uma maneira, né? Os cursos de design, não só os cursos de design, os cursos que têm como centro a questão projetual, como arquitetura, como a publicidade, às vezes, né? Às vezes, eles são baseados numa coluna vertebral, né? Uma coluna, uma estrutura, que são as disciplinas de projeto. São as disciplinas onde todo semestre o estudante ele está desenvolvendo um projeto, né? Um grande projeto, né? E é onde todas as outras disciplinas do curso elas estão ali trabalhando competências, habilidades e conhecimentos que são úteis para serem aplicados no desenvolvimento daquele projeto que é central, né, na formação do estudante. O nosso curso ele não é exatamente assim, né? Mas a prática de projeto ela continua sendo central para o que faz qualquer designer, né? Os designers são, né, profissionais de projeto. Né? Então, a gente precisa, de uma certa maneira, desenvolver esta habilidade, desenvolver, né, a prática projetual, a ação projetual. Então, o que são, né, em grandes espaços, é no plural, no nosso caso não é no singular, que é o estúdio de design da informação e de comunicação visual. Então, a intenção é a gente criar dentro do departamento esse espaço de trabalho para os estudantes mergulharem, imergirem, né, se envolverem com os projetos que eles estão desenvolvendo para as disciplinas que estão vinculadas ao laboratório, que são as disciplinas voltadas para o design da informação. Né? Algumas disciplinas em cada semestre sendo ofertadas que trabalham com essa temática, que trabalham nesse contexto, e a ideia é que a gente crie esse espaço, esse ambiente de trabalho, né, para os estudantes realmente imergirem nesses projetos e nessas questões. O estúdio, né, os estúdios, e há um documentário interessante chamado Architecture, né, que explora bem o que é essa prática de estúdio, o que é o estúdio de design, o estúdio de projeto, né? Fala muito sobre a educação, porque ela também tem os seus problemas, ela não é, né, não são mil maravilhas, né? Mas, de qualquer maneira, ela tem um papel, né, formativo importante. Então, nas grandes universidades, onde a prática de estúdio ela é parte formativa, ela é estrutural na formação, né, esse espaço ele é constituído por vários pequenos, né, espaços, onde os estudantes, às vezes duplas, às vezes trios, às vezes apenas estudantes trabalhando em projetos individuais, tem uma mesa de trabalho, né, tem um local para que eles possam fazer a bagunça deles, né, e se concentrar naquele projeto que eles estão envolvidos durante o semestre. Esses projetos são geralmente individuais, né, mas, apesar do trabalho ser individual, concentrado naquilo, por haver diversos outros estudantes ali naquele mesmo espaço fazendo a mesma coisa, é muito comum e é bem-vindo que colaborações, trocas, discussões, questionamentos apareçam entre os próprios estudantes na sua discussão diária a respeito daquilo que eles estão fazendo, né? Questões, dúvidas, colaborações, críticas, né? Então, o espaço onde esse estudo acontece, os diversos estúdios, né? As grandes universidades são diversos espaços. Nas nossas, aqui no Brasil, geralmente é um espaço grande para todo mundo, né? Nesse espaço, nesse local de trabalho, você vai ter
um contexto muito rico, né, muito efervescente, de discussões e de construções, né, a respeito do design, né? E essas trocas que acontecem, principalmente entre os próprios estudantes, elas são bastante ricas e elas vão fazendo o entendimento sobre o que é projetar, como projetar melhor, como melhorar um projeto, elas vão fazendo com que isso seja amadurecido e seja desenvolvido, né? Então, esse espaço, né, esse local de trocas, esse lugar, o local onde a gente frequenta, onde a gente está, é uma maneira da gente criar vínculos, relações e uma discussão permanente, um fórum permanente, um local onde sempre está sendo discutido design e da onde a gente pode aprender questões que não são as questões geralmente trabalhadas em sala de aula, que são questões muito empíricas, muito práticas, muito do dia a dia, né? A gente pode aprender com estudantes com mais experiência, pode aprender com colegas com mais experiência, a respeito de traquejos e questões que podem ser úteis e podem ajudar a gente na hora da gente fazer um projeto, na hora da gente projetar. Então, o espaço do estúdio, né, o local do estúdio, esse ambiente onde as pessoas se reúnem para trabalhar nos seus projetos, é uma das formas que a gente tem para ensinar a projetar, né? Não é uma sala de aula, mas é um contexto importante, né, que ajuda muito a gente a ter um aprendizado e se formar um bom designer, né, se formar um bom projetista. Mas veja, o estúdio ele não é só isso, porque geralmente, se vocês assistirem o documentário Archicult, vocês vão ver isso lá, né? Às vezes ele é recortado, ele é interrompido pela apresentação dos projetos em andamento dos estudantes para outros profissionais, geralmente ou professores de outras disciplinas, outros professores do curso, ou às vezes por pesquisadores de pós-graduação, ou às vezes por profissionais de mercado. Então, de uma maneira muito comum, né, muito frequente, esses estudantes, eles param o trabalho para mostrar para esses profissionais, para esses professores, para outras pessoas, o que eles estão fazendo, em que estágio eles estão. Então, o projeto não precisa estar terminado, nem deve estar terminado, para que isso aconteça. Eles são geralmente interrompidos, onde o trabalho é interrompido, de uma maneira que o estudante mostra o que ele já fez até agora, aonde que ele está, até onde ele já chegou. E eles fazem isso, eles expõem o seu trabalho, eles expõem o seu processo para esses profissionais, para esses professores, para receber dessas pessoas críticas, né? Críticas, colaborações, questionamentos, porque a gente aprende muito a fazer projeto a partir desse tipo de feedback. Projeto é uma coisa muito complicada de ser ensinada. Projeto é você criar alguma coisa sobre algo que será no futuro, né? A gente, quando desenha um projeto, a gente está desenhando alguma coisa que vai ser construída lá na frente e que vai ser colocada em prática lá na frente, que vai ser usada lá na frente. A gente não sabe agora, enquanto está fazendo, quais são os resultados e quais são as consequências disso que a gente está elaborando agora. A gente só descobre isso depois que essas coisas já estão feitas, já estão prontas, né? Então, você ensinar alguém a fazer alguma coisa e ter certeza de que aquilo vai dar certo e vai funcionar lá no futuro, é um processo muito difícil, porque ninguém tem bola de cristal para saber. A gente só consegue realmente avaliar e saber se deu certo, se não deu, fazendo e colocando a coisa em prática. Mas o que acontece? Dentro do processo de projetar, existe uma experiência. Tem gente que faz isso há 10 anos, tem gente que faz isso há 20 anos, tem gente que faz isso há 30 anos. Essa experiência de fazer projeto e colocar esses projetos para funcionar e produzir artefatos para as pessoas usarem, manipularem, quando você faz isso e observa os erros, observa os problemas, observa as falhas, você aprende muito com o que aconteceu. E os profissionais que têm mais experiência, estudantes que têm mais experiência, são capazes de criticar, questionar e cutucar, né, os projetos daqueles que têm menos experiências, porque eles já vivenciaram isso. Então, eles sabem que aquilo pode dar problema. Então, eles trazem esses questionamentos, trazem essas questões para aqueles que estão começando, de uma maneira que a gente possa não antever, não prever, mas que a gente possa se preparar ou tentar melhorar o projeto, melhorar o artefato que a gente está projetando, configurando, para que ele não caia nos mesmos problemas. Então, o trabalho dos profissionais, das pessoas com mais experiência,
é, de uma certa maneira, questionar e criticar e identificar as fragilidades e os potenciais problemas que aquilo que está sendo proposto no projeto pode oferecer, pode proporcionar. Quando você identifica, quando você é informado de que aquilo, olha, isso aqui pode dar um problema, isso aqui pode ser assim, isso pode causar isso, você começa a refletir a respeito do que você pode fazer para evitar que essas coisas aconteçam. Então, isso a gente chama de polimento de um projeto. Então, o projeto ele chega muito bruto, quando a gente está trabalhando com ele está num estágio muito bruto, sendo construído, e a gente vai polindo essas arestas. A gente vai identificar que arestas polir, que questões trabalhar, mediante ao feedback, mediante aos questionamentos e as críticas de pessoas com mais experiência. Essas pessoas podem errar também, elas podem dar feedbacks, questionamentos, críticas que não aconteceriam, né? A hora que você coloca o projeto lá, não aconteceu. Mas a gente não tem como saber. Então, quando a gente ouve essas questões, a gente começa a se precaver e a gente começa já a trazer isso para dentro do projeto, de uma maneira que isso seja trabalhado e, não vou dizer corrigido, mas a gente já saiba que isso pode vir a ser um problema, pode ser uma fragilidade. Então, a gente já trata, a gente já resolve, a gente já incorpora isso como questões que o projeto precisa resolver, né, antes de ficar pronto. Então, essas críticas, essas trocas, essas construções, elas são a maneira com que a gente pode ensinar a projetar melhor. Então, a ideia do estúdio, né, é uma ideia de ensino também. Ela é um espaço de ensino, porque é ali onde a gente vai aprender muito sobre o fazer, né, sobre o dia a dia, o fazer do projeto, certo? Trazendo, inclusive, profissionais de mercado para vir até o espaço, né? Para vir nos dias onde o estúdio está funcionando, para que eles venham discutir, conversar e ver e conhecer os projetos dos estudantes e trazer críticas, e trazer questionamentos, e trazer, né, visões que, às vezes, nem os professores, porque os professores estão sempre dentro da universidade, do universo da universidade, não no mercado, não vendo o que está acontecendo ali no dia a dia de mercado, os professores talvez não tenham certas visões que esses profissionais podem trazer. Então, ao longo do estudo, ao longo do semestre e do dia a dia, do desenvolvimento e do envolvimento com os trabalhos, os estudantes que fazem parte do estúdio vão receber ali naquele espaço pesquisadores de pós-graduação, que são pessoas que têm mais experiência, que já fizeram isso, professores de outras disciplinas e de outras instituições que vão vir visitar a gente para discutir, para ver os projetos, para conversar com os alunos, para trazer, né, críticas, contribuições, né, referências. Então, são professores de outros lugares, professores de outras disciplinas, pesquisadores de pós-graduação, profissionais de mercado, que vão vir e vão frequentar, né, vão participar desse espaço para tentar transformar, para tentar fazer com que este local físico, presencial, se torne um espaço de discussão e um lugar que é interessante estar para trabalhar e para ficar desenvolvendo os trabalhos. Então, assim, depois da pandemia, todo mundo sabe, isso não é novidade, não é segredo para ninguém, que os espaços da universidade começaram a se esvaziar, né? Porque a gente começou a perceber, né, depois de algumas práticas online, que nem tudo que a gente precisa aprender, a gente vai aprender melhor em sala de aula presencial. Tem muita coisa que funciona muito bem online, né? Então, desde esse momento, a gente está vendo o centro, o CAC, né? A gente está vendo a própria universidade sendo esvaziada. Antes da pandemia, o centro e o departamento eram lugares que tinham muita gente circulando. Hoje tem pouca gente, porque as pessoas olham para o departamento e falam, só vou lá porque eu tenho que ir para lá porque eu tenho uma aula, mas depois que termina essa aula eu vou embora. O espaço do próprio departamento não é um espaço que convide, que tenha coisas acontecendo, né, que sejam interessantes para a gente estar lá, ou pelo menos não tinham. A ideia do estúdio é tornar o espaço do departamento um lugar interessante para se ficar, para se estar lá. Porque é nesse espaço que a gente vai encontrar com outras pessoas, com outros profissionais, com gente que está atuando, né, com pesquisadores que estão fazendo pesquisa e que conhecem certas questões, e é onde a gente vai poder ter uma troca que não é aquela aula, mas é um momento, é uma troca onde a gente aprende muito, onde a gente discute. Então, a ideia do estúdio é também
uma ideia de ocupação do departamento de uma maneira a repensar e transformar o departamento de design em um lugar que valha a pena estar lá, que vale a pena, seja interessante frequentar e permanecer por ali, né? Porque sempre tem alguma coisa que está acontecendo decorrente das pessoas que estão vindo, decorrente das discussões que estão acontecendo, aonde a gente, de uma certa maneira, onde vocês, estudantes, de uma certa maneira, vão também aprender muito sobre design, mas não daquela forma tradicional em sala de aula. Através do trabalho, através do fazer, através do dia a dia, da maneira com que a gente vai lidando, seja com os próprios pares, os próprios colegas, e os colegas, às vezes, de anos mais à frente, que já conhecem alguns traquejos e vão ter essa troca, seja através de profissionais de mercado, seja através de pesquisadores ou até de professores, outros departamentos, outras instituições e outras disciplinas. A ideia do estúdio é criar um lugar que seja interessante para os estudantes estarem lá, frequentarem e vivenciarem também o curso e o departamento, certo? O estúdio de design, ele está aberto a todos os estudantes que estão matriculados, estão cursando as disciplinas vinculadas ao laboratório que estão sendo ofertadas no semestre. Cada semestre vão ser disciplinas diferentes, mas todas as disciplinas ali listadas no site do laboratório, né, que estão ali vinculadas ao laboratório, né, da área de design da informação e comunicação visual, são as disciplinas que participam. Então, todos os estudantes que estiverem cursando essas disciplinas podem se inscrever no estúdio para participar no estúdio. Os estudantes não precisam frequentar o estúdio em todos os horários e todos os momentos. Vocês vão aparecer e vão estar lá quando acharem que é interessante para vocês estarem lá e trabalharem lá e participarem. Mas a ideia é que em alguns dias da semana, que também estão estabelecidos e estão lá no site, o estúdio vai estar aberto para que os estudantes possam estar lá, frequentar o espaço, e aonde a gente vai trazer algumas pessoas para visitar e para vir discutir com vocês. Então, é uma tentativa da gente transformar, ressignificar o nosso próprio departamento, o próprio lugar aonde vocês aprendem design, através de uma vivência, através de uma experiência de dia a dia, e não unicamente através de disciplinas sendo cursadas, né? Então, a ideia é que a gente, de fato, esteja lá. Então, o estúdio, ele é basicamente as pessoas que estão lá, né? Pessoas que estão em um mesmo espaço, trabalhando no dia a dia em seus projetos voltados para a área de design da informação, e aonde a gente vai poder, por conta dessa questão comum, por conta de estarem todos trabalhando em cima de projetos nesta área, ter trocas, ter aprendizado, ter colaboração, ter participação, enfim, né? A gente consegue construir de uma maneira mais coletiva, né, conhecimento, experiências, e com o intuito sempre, né, de aprender e melhorar a maneira com que a gente projeta, né? Então, é um processo de aprendizado de uma maneira um pouco diferente, que vem a partir da vivência. Esse é o projeto do Estúdio de Design da Informação.